Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente. Nós estamos dando uma olhadinha nesse livro aqui. Traz umas informações bacanas, né, que é o Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. E hoje nós vamos falar algo interessante, que fala sobre a liberdade espiritual. É um texto pequeno, né? Uma referência pequena que fala aqui, com embasamento na doutrina da salvação em Cristo, né? Para que você venha entender. É bastante interessante. Liberdade espiritual. A perspectiva de Cristo Victor em relação à morte e ressurreição de Cristo atribuiu grande ênfase à noção da vitória de Cristo sobre as forças que escravizam a humanidade, como a opressão satânica, os espíritos do mal, o medo da morte ou o poder do pecado. Os primeiros escritores patrísticos tinham pouca dificuldade em considerar essas forças como presenças realmente opressoras e hostis do cotidiano. Em decorrência disso, a proclamação de liberdade dessa opressão, por meio da cruz e da ressurreição do Messias, adquiriu uma importância central. Como podemos ver nas cartas, né, pasquais de escritores como João Crisóstomo, podemos verificar grande influência de ideias semelhantes nas obras de caráter devocional e espiritual da Idade Média. Martinho Lutero deu continuidade a essa tradição, atribuindo grande destaque ao poder objetivo de Satanás no mundo e à libertação resultante do Evangelho. Com o surgimento da visão de mundo iluminista, pessoal, nós já falamos sobre esse iluminismo. E aqui você vê, eles sempre estão influenciando, né, com relação à fé, com relação à Bíblia, com relação à história bíblica, né? Então, vamos ver aqui o que eles estão falando, ó. Com o surgimento da visão de mundo iluminista, é os iluminados, né? A crença em espíritos malignos ou na figura de demônios tornou-se algo cada vez mais problemático. Escritores adeptos do iluminismo, em geral, destacavam esse tipo de crença como superstições ultrapassadas, que não tinha mais lugar em um mundo moderno. Se a ideia de salvação como vitória deveria permanecer, ela teria que ser reinterpretada. Pontillic, em sua obra, dá-nos a evolução desse processo em que a salvação é vista no sentido de uma vitória sobre as forças subjetivas que escraviza a humanidade e a mantém cativa a modos de existência ilegítimos. Dessa maneira, aquele que era tratado pelos escritores patrísticos como força objetiva foi tratado posteriormente como forças subjetivas ou inexistenciais, né? Então, tá aqui, pessoal, só mais essa informação muito interessante. Esse Pontílico aqui é um teólogo também muito influente no meio da teologia, né? Mas você observa que o surgimento do iluminismo, né, dessa visão, o iluminismo ele surgiu ali por volta da Reforma Protestante. E ele influenciou de uma forma grandemente. Por quê? Porque eles estavam nas faculdades, nas universidades, né? E muitos dos reformadores faziam parte das faculdades, faziam parte das universidades. E influenciou grandemente eles. Então você vê hoje, século XXI, existem igrejas
reformadas que não acreditam que aqueles milagres que aconteceram, tem uns que nem acreditam, os milagres que narram nos evangelhos. Tem irmãos, né, cristãos, pessoas que acreditam em Cristo, no Messias, e não acreditam nos milagres. Né? Eles falam que, e muitos teólogos aí falam que não aconteceu, né? Fala que Jesus não ressuscitou. Né? Você vê, eles fazem de uma forma covarde, tentando desacreditar esses textos, né, que narra a história dos irmãos do passado, é testemunho. A Bíblia é um conjunto de livros, né? Bíblia vem de biblioteca, é um conjunto de literatura que narra o testemunho dos irmãos do passado. Né? E você vê hoje, nos dias atuais, muitas coisas que aconteceram naquela época continuam acontecendo nos dias de hoje. Continua acontecendo. Né? Então, a transformação de vida, as pessoas que creem, as pessoas têm uma vida transformada, que está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Né? Então, você vê as coisas se repetindo. E sempre existe aquele movimento, sempre tem aqueles para poder tirar a veracidade, né? Tirar a credibilidade na Bíblia, né? Que traz informações belíssimas dos irmãos do passado. Né, com relação a tudo, você consegue obter com muita simplicidade nos textos bíblicos, beleza? Então tá aí mais uma informação bacana e interessante que você vê que eles dizem, né, que essa ideia de demônios, né, não existe. Existe hoje, irmãos, existe pessoas que acreditam no Messias, acreditam no Criador e não acreditam em demônios. Né? Você vê que o testemunho de Jesus, que está narrado nos Evangelhos, é o tempo todo ele ensinando para os discípulos com relação à guerra, né, espiritual. Só que aqueles que estão em Cristo Jesus têm a proteção e nós podemos combater contra esse mal. Né? Então é interessante isso aí. Fique na paz e um abraço do irmão Alex.